Achalaim de Yausha a todos. Quero compartilhar neste vídeo, um resumo do entendimento que explica o porquê eu compreendo que, a estrela caída que abre o poço do abismo descrita por João de Apocalipse 9, é Caim. Isso mesmo, é Caim. Caim é o anjo da morte, chamado de Abaddon ou Apolion, a estrela caída anjo e rei do abismo de morte. Pois não é minha esta interpretação, mas é a Bíblia. A Bíblia interpreta a Bíblia. Se a interpretação não seguir esta base primária, provavelmente é heresia de perdição. E assim, a própria palavra vem comprovando que, esta estrela caída não é Satã o dragão, como muitos ensinam, e nem algum possível anjo que veio a segui-lo em sua queda. E muito menos um míssel que cai lá em Israel, bem como nosso irmão interpreta. Mas a própria palavra se interpreta e comprova que, literalmente e assustadoramente, esta estrela caída é Caim. Pois a mesma estrela que abriu o poço do pós-morte para conter almas ímpias, irá dar vazão à saída do seu exército. E isto é melhor relatado a partir da parte 7 deste estudo. Pois sei que assim como eu, tem muitos Yaldins por aí que depois de terem despertado, não cessaram de estudar e de buscar entendimento sobre as verdades de Yahweh em tudo, principalmente na sua palavra. E mesmo sendo despertos por pessoas, continuam a absorver de pessoas, mas não seguem pessoa alguma, seguem somente as verdades, e independente de onde e de quem venha, pois não há um só ser sequer aqui nesta terra por ora, que tenha a verdade plenamente. E apesar de trazer parte dela, não a tem por completa. Pois completa e plena, só a teremos quando aquele que é completo e pleno nos transformar. Pois a verdade testifica tudo em nós, a verdade tudo esclarece e não deixa dúvidas. Então, para quem gosta de estudar, tem visão de águia e não parou no tempo, despertou e não aderiu novamente o velho hábito preguiçoso de esperar por alguém que estude, que examine e que venha a trazer mais revelações. Sendo que, todos temos acesso à palavra, e obrigação de correr atrás e conferir. Então, para quem tem sede de conhecimento, estes estudos preenchem muitas lacunas, e esclarecem muitas dúvidas sobre algumas interpretações que nos foram apresentadas, e que não testificaram até então. Pois, também estou correndo em busca destes conhecimentos, destas verdades que estão descritas na palavra, e bem como está escrito que, estas verdades nos libertará. E, a Bíblia interpreta a Bíblia. Então, se contradizer, se não testificou, e não tem base na palavra. Cabe a nós meditar nela e examiná-la. E o Espírito de Yahweh através de Yausha nos revelará e nos confirmará em que razão e caminho seguir. Lembrando que, estes estudos não estão finalizados. Nenhuma destas partes estão. Apesar de já ter postado a parte 1, e a parte 4, nem estas partes estão finalizadas. Mas estou compartilhando porque, como disse, sei que muitos assim como eu, também estão buscando compreender melhor algumas lacunas mal preenchidas. E como iremos compreender se não há quem se exponha e nos explique? Assim sei que virá muitas críticas, mas o que vier para somar é pérolas, sem falar que críticas e correções com base e lógica têm muito valor para a verdadeira construção, e assim vamos nos auxiliando nesta edificação. Bem como diz Paulo Shaul que, cada um veja como constrói, 1 Coríntios 3 verso 10. Pois uma boa construção não necessita de reparos. Então eis aí a minha parte na edificação do corpo de Yausha. Assim, primeiramente para ter esta compreensão com mais base sobre Caim, teria que dar uma analisada desde o início destes estudos, desde a parte 1, que relata sobre o transhumanismo, a injeção com a marca de Caim. Por isso trago este resumo, pois, estas partes são complexas, e esta inicia a revelação da estrela já caída descrita por João de Apocalipse 9. Revelando primeiramente o controle mundial através da nanotecnologia, que já foi introduzida. Já foi instalada pela injeção, pois o conteúdo já introduzido para o controle mundial com nanotecnologia, este sim é que irá possibilitar o controle mundial descrito em Apocalipse 9.
que por 45 dias as pessoas estarão sob total influência, e não terão nenhum controle, não terão nenhuma autonomia própria, pois estarão sob possessão, sobre o controle mundial através da internet dos corpos, nanotecnologia, grafeno, transhumanismo, entre muitas outras artimanhas, que o inimigo necessitou e necessitará para ter este acesso, poder e controle sobre a humanidade. E estes relatos do controle mundial através da nanotecnologia aplicada pela injeção, vêm por cientistas, médicos, professores, repórteres, entre muitas outras pessoas com muitas revelações. Pessoas com autoridade e conhecimento no assunto, e este estudo da marca de Caim, apenas conecta estas informações com a palavra e suas profecias, revelando o grande engano sobre a marca descrito na Bíblia, e o grande estrago que já aconteceu. E o pior para quem já foi enganado, que logo está por vir. Pois como relatado até então, a verdadeira interpretação de Apocalipse 9, não tem nada a ver com mísseis, poço de petróleo, helicópteros, aviões, caças, tanques de guerra, drones, soldados humanos ou armas químicas. Pois depois de compreenderem realmente e literalmente o que são e como será, creio que todos irão desejar que, os gafanhotos fossem mesmo, helicópteros, aviões, tanques de guerra, drones, soldados e robôs, com armas, tiros, balas, mísseis e bombas, como muitos ainda interpretam. Mas é bem diferente, e é muito mais tenebroso, sombrio e aterrorizante, é bem como este estudo revela, que, esta tecnologia já introduzida, quando entrar em funcionamento no corpo humano, funcionará. Mas não terá sucesso duradouro. Bem como descreve no livro de Daniel, no capítulo 2 no verso 43, que relata que, o ferro se fundirá com o barro, com semente humana, mas não terá liga, porque o barro não mistura com o ferro. Nos indicando o transhumanismo atual. E que esta tecnologia irá estar e funcionar no corpo humano, mas não terá sucesso. Pois, um bom desperto compreende que a tecnologia é apenas a porta de entrada para seres espirituais, seres demoníacos, espíritos impuros. E a tecnologia terá sim o poder de influenciar o ser humano, e irá influenciar no pensar e no agir das pessoas, os fazendo abolir de suas mentes, corações e atos o sacrifício perpétuo e as ofertas de manjares, ou seja, de cultuar e de adorar o verdadeiro. Desta forma, fazendo com que Al se afaste do templo, que é as pessoas, o ser humano, dando espaço para estes seres psíquicos possuírem e habitarem nos homens. A tecnologia é a artimanha terrena para o dragão poder agir entre o espiritual e o carnal. Só assim, e somente desta forma, o anti-Machia chegará a assentar-se no trono de Ial querendo se passar por Ial, bem como descreve em 2 Tessalonicenses 2 no verso 4. Pois assentar-se é tomar posse. E o templo são pessoas. O templo são pessoas. Sabemos e temos inúmeras passagens que explicitamente relatam o templo de Ial, no corpo humano. Como em Atos 17 verso 24. Ial não habita em templos feitos por mãos humanas, pois são as pessoas que é o verdadeiro templo, que muitos acham que ainda será construído lá em Israel para ser assumido pelo anti-Machia, pois compreendem bem assim, bem errado e bem equivocadamente. Mas Yahshua pagou por este templo, e já vem construindo este templo vivo desde o madeiro. E somente quem ainda está dormindo, ainda aguarda a construção do templo de pedras lá em Israel, estão esperando sua construção para o anti-Machia assentar-se nele. Pois muitos Yaldins que se dizem despertos ensinam isto, de que, nós somos o verdadeiro templo. O verdadeiro templo são pessoas, mas não compreendem literalmente nem o que dizem. Pois não compreendem que, o templo a ser construído para o anti-Machia assentar-se não é de pedras, mas de carne e sangue, pois são pessoas. O verdadeiro templo são pessoas, as pessoas são as pedras vivas que compõem o verdadeiro templo de Ial. Pedras as quais Yahshua comprou e pagou caro lá no madeiro, para delas formar um templo para Ial habitar, para tomar posse, assentar-se e reinar. E essa parte explica detalhadamente tudo isso, com base bíblica, e com vídeos e relatos para acessar e conferir.
com os cientistas, professores, médicos, e entre muitos outros, trazendo inúmeras informações e revelando tudo sobre o que vem acontecendo, sobre este grande engano que já está posto sobre as pessoas pelo mundo todo.